E o presidente Lula já foi avisado aí de um golpe em curso lá nos Estados Unidos, viu? Em Nova York está tendo uma reunião da Lide. Lide é a empresa de lobby de Dória. A Lide é uma empresa que ele criou. Foi aí que ele começou a ficar. Ele já era muito, muito rico. O Dória já tinha aí um pai deputado daqueles pegava bem. O Dória ele foi presidente da Embratur, isso lá nos anos 80, já tinha denúncia de corrupção contra ele na época, já estava bem rico. Aí o que ele fez? Ele pegou o dinheiro e resolveu reunir empresários. Como? Ele criou a Lide e aí empresários, para entrar na Lide, tem que pagar um aporte milionário. E aí esses empresários são ligados em reuniões a políticos e a autoridades. Quando eu digo autoridades, é que não são só políticos, ou todo tipo de autoridade, do poder executivo, do judiciário, legislativo, enfim. Aí o Dória faz isso aí que é chamado de lobby. No Brasil, tem lobby legal e tem alguns lobbies, a maioria que são ilegais, porque lobby é exatamente isso, quando empresários se conectam com políticos para satisfazer seus interesses, obviamente financeiros. Tem quase um conflito de interesses ali. Só que tem um lugar onde o lobby, muitos tipos de lobby são legalizados, que é os Estados Unidos da América. Por isso as reuniões do Lide são todas em New York, que lá é legalizado. E aí, Dória chama vários políticos de direita e autoridades, paga tudo para eles, e aí eles ficam lá nos Estados Unidos se reunindo entre si e se reunindo com empresários. O que acontece é que, nesse exato momento, estão lá em New York Eduardo Bolsonaro, Hugo Mota, presidente da Câmara, Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro e que está envolvido aí no escândalo do INSS, que é senador e dono do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, que também está em Nova York. Também tem ali os donos da maioria dos partidos, o dono do União Brasil está lá, né? A presidente do União Brasil. Esse é um partido que não tem dono, ali tem briga por poder. Está lá, estão ali do Republicanos, enfim, de vários partidos, e estão os caciques do Centrão e os da extrema-direita. Muitos estão lá. E já começaram ali a ver o quê? Plano T, que é o plano Tarcísio, que é o plano dos empresários bilionários. Lembrando que o Dória é um cara de direita com um pé e meio na extrema-direita. E aí, alguns falam, mas o Dória peitou o Bolsonaro. Uma coisa ou outra ele vai peitar, mas um pé e meio na extrema-direita sempre teve ali João Dória. Aí, o que esses empresários querem? Obviamente, viabilizar o projeto Tarcísio. Para isso, primeiro, o Lula precisa estar o mais fraco possível. Segundo, não pode respingar coisa no Tarcísio e não pode respingar muito em parte do bolsonarismo, de alguns outros crimes, porque a população não pode ter rejeição a eles. Porque eles é quem vão pedir voto para o Tarcísio. O Tarcísio precisa dos votos da extrema-direita para se alinhar ao Lula. O Michel Temer passou a aparecer aí, olha que desgraça falar esse nome de novo. Passou a aparecer aí na imprensa, até teve uma entrevista dele aí em TV aberta na semana passada, defendendo uma terceira via. Só que a terceira via que ele defende é mais ou menos o Tarcísio. Tarcísio é a terceira via? Não, ele é a via da extrema-direita. Quer dizer, transforma a extrema-direita em terceira via com o apoio do chamado sistema, né, que aí vai com o apoio da imprensa, do mercado financeiro e tudo, e com os votos da extrema-direita. É isso que eles querem. E então, começaram a falar sobre isso. Só que lá, a extrema-direita tem uma pauta, que é o quê? Anistia. Eles querem anistia porque eles estão com medo de serem presos. Muitos deles sabem os crimes que cometeram e sabem que o STF vai chegar neles em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Ao mesmo tempo, eles querem aí que o Hugo Mota, para que eles consigam anistia, peite o Supremo Tribunal Federal. Só que tem ministros do STF lá em New York. Tiago, todos que estão em New York estão lá para fazer lobby e tudo mais. Olha, não sei. A maioria tá. Alguns, talvez não. Alguns foram só um evento ou outro e só. Então não se sabe quem é quem. Mas os políticos do Centrão, pô, alguém acredita que eles estão lá só para viajar até Nova York, só para discursar em um evento e voltar para o Brasil? Ah, Thiago, com tudo pago. Pô, esses caras já roubaram milhões, eles não estão nem aí se tá tudo pago ou não. Não muda nada para eles. Eles andam de jatinho particular sempre, então para eles tanto faz. Todo o dinheiro que eles gastam é dinheiro roubado, tudo bandido. Esses aí, eu tenho certeza que foram para lobby. Quais? Não posso citar nomes aqui, não sabemos quais, até porque lobby é legalizado nos Estados Unidos, então... Pois bem, entra aí uma decisão do Trump, que é o que piora essa reunião toda que está acontecendo lá, que eu vou te falar qual é, e que aí você vai falar, caramba, Thiago, olha que coisa, que perigo esses aí reunidos em New York. Aí, Hugo Mota começou a peitar ministro do Supremo, porém, segundo a imprensa, nos bastidores ele fala, gente, isso aí é só lorota que eu tô falando, eu tô contigo. Então ele tá fazendo ali o jogo duplo. Só que o Hugo Mota sempre foi um político alinhado ao Ciro Nogueira,
que está ali brigando por anistia, porque ele sabe que o Bolsonaro, o pessoal ali que é aliado dele, vai acabar preso por golpe de Estado. Então fica naquela, né? Pô, ele tá fazendo jogo duplo, mas ele sempre esteve do lado ali, do lado errado da história, o Hugo Mota. Pois bem, teve um discurso do Hugo Mota lá em Nova York, em que na plateia estava o Barroso, presidente do STF, em que o Hugo Mota diz, olha, tem que ter uma autocrítica dos três poderes. A culpa aí dessa briga entre os poderes não é só de um poder, é dos três. O que o Hugo Mota não cita, porque ele é canalha, é que os três poderes brigam porque o poder executivo, quando era o Bolsonaro, passou a atacar o poder judiciário, que é o STF, e tentou dar um golpe de Estado, inclusive matando um dos ministros. O Hugo Mota não vai citar isso. E que aí o Bolsonaro conseguiu aí eleger muitos no poder legislativo e passou a usar o poder legislativo para peitar o STF, porque o governo Lula não está peitando ninguém. O governo Lula está de boa com todos os poderes. Tenta articular o que pode no Congresso Nacional e articular o que pode no STF, mas está tranquilo. Quem está brigando é o STF com o Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo quer impunidade para quem tentou matar ministros do Supremo. Na época em que o Poder Executivo, que era o Bolsonaro, queria matá-los. Aí você fala, pô, mas nossa, que coisa. Quanta canalice do Hugo Mota. E aí vem a decisão do Trump, que é providencial em tudo isso que está acontecendo, que é ele decidiu, foi uma das primeiras do governo dele, que não é mais crime nos Estados Unidos oferecer propina a agentes públicos de outros países. Então, se estadunidenses oferecem propina a juízes, a deputados, a ministros, a desembargadores de outros países, já não é mais crime. Antigamente era. Era a lei FCPA, que era a lei ali de corrupção no exterior. Qualquer crime de corrupção que ou usasse o dólar ou fosse cometido ali contra autoridades do exterior por estadunidenses, era passível de investigação e de prisão nos Estados Unidos. Parte aí dessa lei, uma parte pequena, foi utilizada pela Lava Jato porque diziam que, olha, os crimes dessas empreiteiras envolviam ali o uso de dólares em instituições financeiras dos Estados Unidos. Por isso que o Departamento de Estado deles passou a investigar. E aí eles passaram ali a apoiar, obviamente, o golpe. É por isso que o Deltan Dallagnol fazia negócios ali com membros, procuradores ali dos Estados Unidos. É por isso que eles treinaram o Sérgio Moro. Muita gente não sabe, mas é uma matéria do Le Monde, que é um jornal francês, porque a nossa imprensa lixo jamais diria isso, provou que o Sérgio Moro foi treinado em 2019, em 2009, ele foi treinado ali pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o Dallagnol em 2013, 14 e 15. Inclusive, ele teve ali encontros secretos. Tudo isso usando essa lei. O Trump revogou toda a lei. Só que parte da lei dizia que eles não podiam oferecer propina no exterior. Agora podem, tá? Então, nesse exato momento, tem ali trumpistas com muita grana oferecendo propina para Deus e o mundo. Para quem você puder imaginar, tá tendo aí propina oferecida, tá? Se vão aceitar ou não, não sabemos. Saberemos aí em alguns meses, que aí a gente vai ver alguns mudando ou não mudando de posicionamentos. Pois bem, ao mesmo tempo, a imprensa noticia aí que o Trump está tentando ali um golpe no Brasil mesmo. O portal DefesaNet, que inclusive era bem bolsonarista na época lá em 2022, hoje deve ser também, né? Duvido que esse pessoal tenha mudado. Exclusivo, os Estados Unidos tentam acesso estratégico a Fernando de Noronha e Natal sob alegação de direito histórico e investimento bélico. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudaram o Brasil ali a financiar ali e ajudaram o Brasil a construir uma base militar em Fernando de Noronha e uma em Natal, que é usada pelo Brasil até hoje. Isso faz aí mais de 80 anos. Vamos lembrar que semana passada fez 80 anos da derrota do nazismo, ou seja, do fim da guerra. Então isso aí foi no meio da guerra, então faz mais de 80 anos. Agora o Trump, só para provocar o Brasil, ou é para dar golpe? É a segunda opção. A imprensa noticia como se fosse só para provocar o Brasil, uma provocação política. O Trump começou ali a contactar oficiais do Exército do Brasil, da alto escalão, contactar, obviamente, nos bastidores, para dizer, a gente quer o acesso aí. Eu que construí é meu. É o mesmo argumento que ele usa para o Canal do Panamá. Os Estados Unidos precisavam do Canal do Panamá e ajudaram ali a construir. E aí, eles controlaram o Canal do Panamá por um bom tempo, assim como controlaram essas bases por um tempo. Depois, tchau. E eles falam, não, eu construí é meu para sempre. Que coisa, se fosse assim, devolve todo Israel para os palestinos. Eles que construíram. Vocês derrubaram o que eles construíram e construíram o seu em cima. Devolve para eles. É deles. Não, aí não vale.
só vale para os Estados Unidos. Esse é um dos argumentos que ele usa para provocar o Canadá e a Groenlândia. Ele diz, algumas coisas foram construídas por nós no passado, então eu quero, é meu. É isso que ele usa. Só que por que o Brasil? Ele precisa desses portos, dessas bases militares? Não, ele não precisa. Ele está em guerra com alguém perto do Brasil? Não. É só para expandir o poder e ter mais bases militares dos Estados Unidos no Brasil, lembrando que já tem a base de Alcântara ali com os estadunidenses, que foi aí uma desgraça feita no governo Bolsonaro. Não, não é por isso. É porque ele mantém conversa com um alto oficialato do Exército Brasileiro, inclusive aí, alguns aí com reuniões até com o ministro da Defesa, que é o Múcio, e fala, eu quero isso. E aí, obviamente, essas conversas não são, como diria aí o linguajar, não são conversas muito republicanas, você pode ter certeza disso. Estamos falando aí de gente corrupta, e não tem ninguém mais corrupto do que os estadunidenses, principalmente quando eles lidam aí com quem eles consideram o seu quintal. Aí é que eles são corruptos mesmo, é corrupção ativa, não é passiva não. Eles oferecem as propinas. Pois bem, então, em uma frente estão tentando cooptar ali gente do exército, em outra frente estão também tentando cooptar não só gente do exército, mas todo mundo que você puder imaginar lá nos Estados Unidos, num evento que é legalizado, agora totalmente legalizado depois que ele tirou essa lei, que podem até oferecer propina. Se um estadunidense, nesse exato momento que você assiste o vídeo, estiver na frente de uma autoridade do Brasil e disser assim, olha, eu te ofereço 10 milhões de dólares e você vai fazer isso, isso e isso pra mim, um monte de crime. Não é crime. Esse estadunidense não corre nenhum risco de prisão. O brasileiro, obviamente, se ele cometeu os crimes, ele pode ser julgado e preso no Brasil pelos crimes que cometeu no Brasil, a mando aí dos estadunidenses. Mas, se ninguém descobre, se ele recebe o dinheiro por fora, sabe-se lá onde, a gente sabe que esses bilionários têm como pagar dinheiro por fora, e ele comete o crime no Brasil pro cara, e não é crime, é só uma decisão dele, aí não dá nada. É por isso que eu lembro muito bem, faz pouco tempo, quando até chegaram a virar uma chave na Constituição só para prender o Lula. Lembra disso? De repente, todos viraram punitivistas, só para prender o Lula. E aí depois que o Lula foi solto, aí todos viraram garantistas, que é o oposto de punitivista, que não, gente, não vamos mais dar penas altas para ninguém, não precisava mais, né? Já tinham dado o golpe, e o golpe deles, que era para roubar a Petrobras e tudo, acabaram não conseguindo roubar a Petrobras, etc., porque o Bolsonaro estava mais preocupado em dar golpe de Estado do que em entregar as estatais. E aí, apesar que ele entregou boa parte, ele fatiou a Petrobras e foi entregando muita coisa, foi fatiando outras estatais, foi tentando entregar tudo, tinha resistência da esquerda, mas ele estava mais preocupado em dar golpe, não em fazer isso. E aí falaram, não, agora vamos deixar aí ter uma eleição normal no Brasil em que toda a imprensa e o sistema, mercado financeiro, Estados Unidos, etc., não ficam pendendo para a direita. E aí o Lula conseguiu mesmo ser a máquina pública ganhar do Bolsonaro. Primeira vez que um presidente aí tentando reeleição não consegue. Aí agora eles já voltaram, não, agora a gente tem que apoiar a direita de novo. Então agora pode oferecer propina, agora vamos fazer reuniões aqui em Nova York, agora junta toda a extrema-direita que tentou matar ministros do STF, junto com ministros do STF e junto com empresários norte-americanos e brasileiros também, e junto com o Centrão, para negociarem ali. Obviamente que a maioria dos ministros do STF que estão lá estão mantendo distância, principalmente da extrema-direita que queria matá-los e que quer atacá-los. E o que está acontecendo aí, se você pensar ali, olha, talvez esses aí consigam distância e tal, e os Estados Unidos muitas vezes tentam oferecer alguma coisa e não conseguem, ainda mais agora que entrou a extrema-direita lá, eles não conseguem mesmo. Eles falham feio nos planos deles, porque são geralmente pessoas muito burras. Talvez o que aconteça ali é que a extrema-direita está na sua última tentativa, é a última mesmo, de tentar se salvarem da prisão. Por isso que eles estão articulando tanto. E não vai dar certo, porque tem uma coisa que muita gente aí não leva em consideração. Os ministros sabem que dando certo aí, a extrema-direita ganhando força, eles são o próximo alvo. Mesmo se alguns falarem, não, vou fechar com vocês, eles são o próximo alvo. Porque a partir do momento que eles fizerem um A que a extrema-direita não goste, depois eles darem um golpe, eles são mortos. Iam matar quatro autoridades aí antes de dar o golpe. Imagine depois, ia ser uma matança geral. Ia ser uma loucura. E vamos lembrar que tem gente que é nazista mesmo. Então eles sabem disso, sabem muito bem, e eles são o maior alvo. Eles são odiados, são atacados aí
essa é a parte boa aí em toda essa história. Mas o governo já está ciente de que, olha, estão tendo aí reuniões e que agora a tendência é que o Hugo Mota vá atacar mais o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a estratégia deles para atacar os ministros do STF, você vê que não tem um jogo combinado com os ministros. Se tivesse, não ia precisar desses ataques. Ele vai tentar colocar em votação, apesar que já passou o prazo, viu? Mas ele vai tentar colocar em votação duas coisas. Primeiro, usar o caso do Ramagem, em que eles votaram para salvar o Ramagem, para tentar salvar a Carla Zambelli. Só para peitar o STF. Sabendo que é inconstitucional, mas só para peitar. E segundo, tentar salvar o ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é ali cacique do União Brasil, que é um partido de direita com um pé e meio na extrema-direita, e que está para ser também preso, porque ele cometeu um monte de crime aí antes de ser ministro. E já tem um processo criminal contra ele, também já passou o prazo para tentarem sustar o processo contra ele, mas vão tentar mesmo inconstitucionalmente pausar aí o processo contra ele só para peitar o STF. Então você vê que o STF fica cada vez mais contra as cordas ali, jogado pelo Centrão. Obviamente, os ministros, principalmente um que não está em Nova York, está no Maranhão, que é o Flávio Dino, e outro que não está em Nova York, está em São Paulo, que é o Alexandre de Moraes, esses dois não foram, tá? Esses ministros têm ali as ferramentas para dar a pancada de volta no Legislativo. O governo Lula ficou olhando porque o governo Lula sabe que a qualquer momento pode ter um golpe parlamentar com amplo e restrito apoio da imprensa, como teve contra a Dilma. Então o Lula fica assim, ele não pode peitar muito a Câmara, ele não pode ir muito pro lado do STF, que é o que gostaria. Se o Lula pudesse, estava ali do lado dos ministros do STF, peitando aí esses bandidos da Câmara, mas não dá. Ele sabe que ele não tem maioria e que a maioria dos deputados assinaram aí projetos que prevêem impunidade para quem tentou matar o próprio Lula. Saiba disso. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Se você quiser aprender a ganhar seguidores no Instagram ou se você quiser presentear alguém que quer ganhar seguidores no Instagram, saiba, aqui embaixo tem no primeiro link da descrição o nosso curso de como conseguir sucesso no Instagram. Peço sua inscrição novamente. Falou!